Hoje teremos um relato sensacional. Mas antes, vamos a um recado explicativo. Muitas pessoas me perguntam o que é uma assessoria. GRP, o que é essa tal assessoria que você diz que você faz aí na sua City? Meus amores e amoras, assessoria basicamente e simplificadamente é você se encarregar de resolver as necessidades de outra pessoa. Pessoa essa que te procura para que você auxilie. Por exemplo, Dona Thelma me procura para que eu vá com ela no fórum e ajude ela com toda a burocracia. Tudo o que o advogado dela não fizer por ela, eu farei. Outro exemplo, é dia de pagamento. Dona Maria precisa que eu vá com ela no banco para retirar o dinheiro para ela, já que ela não confia em ninguém e não quer ir sozinha, pois já está de idade. Precisa de alguém de confiança que vá com ela, que a leve. Tire o dinheiro do banco, entregue a ela e traga ela embora em segurança. Outro exemplo, Dona Vera não pode fazer mercado, então ela precisa de alguém que faça para ela. Ou ela precisa ir no advogado, ou falar com o gerente do banco, e quer alguém que vá com ela para que ninguém passe a perna nela. Lá estou eu, GRP, para auxiliar. Eu cobro um valor X, que não é um arrombo, e sim um preço justo. As pessoas me pagam e ficam felizes com o meu trabalho. Esse é o meio de se ganhar dinheiro, fornecer os seus serviços para pessoas que não têm ajuda de outras pessoas, dos seus familiares e etc. Durante a Peppa Pig, eu firmei minha assessoria pessoal presencial e adquiri muitos clientes. Nosso Brasil é muito cheio de oportunidades. Por mais difícil que esteja a situação, somos sim abençoados por Deus por termos nascido nesse país. Pena que muitas pessoas não se valorizam e não valorizam e ajudam o próximo. Quem deseja trabalhar e ganhar o pão de cada dia e não gosta de viver nas custas de outra pessoa, quando se depara com uma situação difícil, arregaça as mangas e vai à luta. Foi exatamente isso que eu fiz. Vocês aí, meus amores e amoras que fazem parte desse canal, podem fazer isso também nas suas respectivas cidades. O segredo é ser objetivo, tratar as pessoas bem, ser justo e fiel. Você passa a ser representante dessa pessoa. Haja com naturalidade e não permita que nenhuma injustiça seja feita com o seu cliente. Com o passar do tempo, você adquire muitos clientes e é uma atividade que dá para você consolidar nas horas vagas, mesmo que você tenha outro trabalho, como eu tenho com a minha van, trabalhando com o transporte escolar e coletivo. Bom, meus amores e amoras, dadas as explicações do porquê eu tanto digo que estava numa assessoria presencial, bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Yandara Maria. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no interior do Piauí, no ano de 2018. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo e disse que você decidiu colocar os relatos das suas lives antigas em vídeo. Foi um prazer imenso conversar com você novamente na webcam. Desde pequena, eu sempre ia 3 vezes ao ano na casa da minha avó visitá-la. Minha avó morava na cidadezinha vizinha à cidade ao qual eu morava. Minha prima morava com ela.
A casa da minha avó não ficava exatamente na cidadezinha, mas sim na área rural, nas proximidades dessa cidadezinha. Minha avó era uma mulher espetacular. O nome dela era Geralda. Pense em uma velha que era totalmente virada no avesso de RP. Na época do relato, ela tinha 90 anos de idade, era cheia de vida. Deixava qualquer novinha no chinelo. Só saía com o novinho, porque, segundo a minha avó, de velha já bastava ela. E desde que minha avó ficou viúva há mais de 20 anos, ela não quis saber de casar com ninguém. Toda vez que ela queria sair para ir nos bailes, a minha prima a acompanhava. Minha avó e minha prima saíam por volta de 4 horas da tarde rumo à cidadezinha, para poder aproveitar o forró durante a noite. E aí as duas voltavam juntas para a casa da minha avó de madrugada. Eu sempre achei isso extremamente perigoso. Minha mãe também achava que a minha avó estava ficando maluca. Mas quem é que conseguia controlar minha avó, GRP? Minha avó sempre falava dona do nariz dela e que ela já tinha criado os filhos e os filhos tinham que cuidar da vida deles, porque da vida dela, quem cuidava era ela. Ela até tinha parentes na cidadezinha, mas dizia que a casa dos outros era lugar somente de passeio. Não era para se passar a noite. Isso não era conveniente, já que para minha avó, parente era os dentes. E por isso a minha avózinha não aceitava dormir na casa dos parentes, já que a irmã dela, que morava na cidadezinha, queria que ela dormisse lá e fosse embora pela manhã. Só que não tinha jeito, GRP. Minha avó não arredava o pé. E durante a minha visita na casa da minha avó nessa época do relato, acompanhei minha avó, Geraldita, como eu costumava chamar ela carinhosamente, e minha prima Débora no forró. Eu amava a companhia da minha avó e da minha prima, mas estava sentindo muita falta da internet, pois ali onde a minha avó morava na área rural, não tinha internet de RP. E eu, como uma boa aquariana, assim como você, quase surtei. Mas pela minha avó, tudo valia a pena. Fomos pro forró, todas produzidas, até chapinha na minha avó eu fiz. E a minha avó, se olhando no espelho, vendo o cabelo dela escorrido, muito bonito, disse para mim e para minha prima: "É hoje que eu arrumo 2 novinhos ao invés de um." Falei para minha avó: "Vó, pelo amor de Deus, 2?" Aí a minha avó riu e disse: "Ah, menina, tô brincando. Um só já é suficiente. Eu vou me divertir com ele e depois a gente vem embora para casa." Chegando no forró, a minha avó era o centro das atenções. Eu e a minha prima Débora ficamos sentadas num canto observando tudo, enquanto a minha avó não parava um minuto de dançar. No final do baile, minha avó deu uns pegas em um rapaz muito mais novo do que ela, que era um dos ficantes dela. Eu e minha prima rindo de nervoso, pois ficamos na mão sem ficante nenhum. Após dar uns beijos no ficante, a minha avó disse para ele: "Olha, hoje a gente não vai pro Sapé Caiaiá, já que eu tenho visita em casa." Disse pro moço que daqui 2 semanas, quando eu fosse embora, ele não escaparia das garras da minha avó. Faço um adendo aqui, GRP. Quando a minha avó ia para o Sapé Caiaiá com os ficantes dela, ela deixava a minha prima Débora, que na época tinha 17 anos, na casa da irmã dela. Ia para o Sapé Caiaiá e depois ela voltava para a casa da irmã dela, pegava a minha prima Débora e as duas iam a pé pela estrada de terra fora até chegarem na casa da minha avó. Eu nem preciso dizer que quando eu retornei para minha casa, eu contei para minha mãe as coisas que a minha avó fazia e a minha mãe surtou e dizia para mim que a minha avó estava ficando doida e gritava aos 4 ventos: "Meu Deus do céu, a minha mãe está se envolvendo com esses moços jovens, fazendo sapé caiaiá com essa idade? Meu pai eterno, esse moço pode até matá-la infartada." Eu discordei totalmente da minha mãe e eu falei para ela
Eu acho muito difícil o moço matar a avó, viu? Com o fogo que ela tem, quem vai acabar matando alguém é ela. Dando ao relato, GRP, viemos caminhando pela estrada de terra, dando muitas risadas. E a minha avó dizia para mim e para minha prima: vocês são jovens, tem mais é que aproveitar a vida. Se previnam, se amem e permitam-se viver. Eu sempre fui uma boa mãe, sempre fui uma esposa fiel, mas depois que os meus filhos cresceram e o meu marido faleceu, eu decidi gandaiar e aproveitar a minha vida. Ninguém manda em mim e eu faço o que eu quero. Ela carregava uma bolsinha. Essa bolsa tinha uma alça que ela pendurava no pescoço. Dentro dessa bolsa, ela tinha documentos, o dinheirinho dela, um batom e uma arma. E ela não desgrudava dessa bolsa por nada. E além disso, falou para mim e para minha prima que uma mulher que tem uma arma carregada dentro da bolsa é uma mulher prevenida, principalmente ali onde elas moravam, já que ali era uma terra sem lei. O trajeto da cidadezinha até a casa da minha avó, na área rural, era uma área cheia de matagais, descampado, muitas árvores frutíferas, um caminho bem longo e eu diria que sinistro, porque era deserto. Mas a minha avó não tinha medo de nada. Aliás, uma vez a minha avó viu o espírito do meu avô na casa dela e ao invés da minha avó ter um infarto, ficar com medo, ela foi furiosa e disse para o espírito do meu avô: vá caçar o seu rumo, Adécio. Aonde já se viu? Vim encher o meu saco depois de morto? Vê se me dá sossego, homem. Vá a merda, já te aguentei por uma vida inteira. Você morreu, inferno. Vai caçar uma morte para fazer o oba-oba? Meu avô, que segundo ela, ele desapareceu com uma cara de raiva gigantesca. E depois disso, nunca mais minha avó avistou o espírito do meu avô. Eu dei esses exemplos para vocês, seus inscritos, para que vocês pudessem entender o quão perigosa, afrontosa e arretada era minha avó. Durante o percurso na estrada de terra, GRP, madrugada fora, eu falei para minha avó: olha, avó, vamos apressar o passo porque é perigoso a gente ficar andando sozinhas assim tarde da noite. Minha avó virou para mim e falou: para de ser medrosa, menina. Não há motivo para ficar com medo, não. Minha prima Débora estava tranquila, porque já estava acostumada a fazer o percurso todo final de semana com a minha avó. E foi aí que a minha avó falou: repararam que desde que a gente passou pelo córrego, esse cheiro de carniça está nos acompanhando? Na hora eu falei para minha avó: a avó, eu reparei, mas eu achei que fosse algum animal morto. Minha avó riu e falou: se for um animal morto, tá ótimo. Mas eu não sei não, eu tô achando que está bem vivo, viu? Estamos na lua cheia e pode ser que seja o vagabundo do Zé Gaio. Eu fiquei sem entender nada. E aí a minha prima disse para minha avó: pois pega a arma na mão, vó, porque se o Zé Gaio aparecer, a senhora já tá arada. Foi aí que eu questionei as duas e falei: gente, quem que é esse tal do Zé Gaio? Quando a minha prima tentou contar para mim quem era o Zé Gaio, a minha avó mandou a minha prima calar a boca e disse que eu deveria ver com os meus próprios olhos quem era o Zé Gaio. E que depois que eu visse ele, a gente ia dar explicação sobre quem era ele. Segundo a minha avó, se o Zé Gaio não aparecesse, eu ia pensar que ela e minha prima eram duas malucas. Eu entrei em pânico total, porque a minha avó sabia que eu era cagona. E passei a pensar que esse tal de Zé Gaio, com certeza era um bicho do mato, e a minha avó estava tentando me pregar uma peça. Na hora eu falei para minha avó: para com isso, vó, conta logo para mim quem é esse Zé Gaio. A senhora tá me deixando apavorada. Na hora minha avó gritou: seja mulher, menina. Você não quer uma história para contar para os seus netos quando você tiver eles? Comecei a rir e falei para minha avó: eu não tenho interesse nem em ter filho, vó. Como é que eu vou arrumar neto? Minha avó começou a dar risada e falou: isso é até você não arrumar uma rola mágica, minha filha. Eu tenho certeza absoluta que quando você arrumar essa rola mágica, você vai mudar de ideia com certeza. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando o Zé Gaia aparecer, não corre. Fica atrás de mim,
próximo da sua prima Débora. E não se preocupe, porque eu vou acertar os passos desse filho de rapariga velha e peluda. A caminhar, e quando chegamos em uma encruzilhada, um ser pulou de dentro do capim alto para o meio da estrada de terra. Minha avó então disse para mim e para minha prima: fiquem aqui juntas, comigo, no meio da encruza. Atônita disse para minha avó: que merda é essa, avó, pelo amor de Deus? Minha prima estava com tanto medo, GRP, virou para mim e falou: esse é o Zé Gaio. Eu comecei a chorar e comecei a rezar para tudo quanto era santo, pedindo para que Deus não permitisse que eu morresse. Minha avó surtada gritou para mim: cala essa boca, menina. Até parece que você não tem sangue piauense nas veias, de acho. E aí, do nada, minha avó começou a falar com aquele bicho, GRP, é isso mesmo, que você e seus inscritos estão ouvindo. Bicho esse que caminhava lentamente sobre duas patas na nossa direção. Minha avó virou para ele e falou: senti seu cheiro, peste do inferno. Eu falei para minha avó: vó, não é melhor a gente correr? Aí a minha avó disse para mim: fica quieta, menina, não sai do meio da encruzilhada. Por incrível que pareça, GRP, aquele bicho parou a alguns passos da gente. E minha avó continuou falando para ele: boa noite, Zé Gaio. Mas tu não tem vergonha nessa tua cara mesmo, né? Você novamente tentando me atacar? O bicho ali em pé, sobre duas patas, olhando fixamente para minha avó, tentava balbuciar algumas palavras, mas não saía nada. Ele estava com muita dificuldade na fala. Parecia que a garganta dele estava travada. Eu senti minhas pernas amolecerem e a minha prima me acudiu. Aquilo era enorme. Era um cão com feições humanas. Tinha orelhas caídas, o focinho era amassado como o focinho de um porco. Tinha pelos pretos, olhos amarelos, garras afiadíssimas. Então a minha avó gritou para ele: que amigo, mais FDP que você é, né, Zé? Olha aqui, eu tô cansada. Nem sapeca iaiá eu tive. Então sai da minha frente ou eu vou te meter chumbo grosso para você aprender a largar mão de ser besta. Não vou ficar esperando aqui parada você resolver ir embora. Quero dormir. Quando a minha avó apontou a arma pro bicho, Galho rapidamente se posicionou sobre quatro patas e pulou no matagal. E a minha avó tacou bala no mato. E o bicho saiu correndo a todo vapor. Eu estava transpassada, não conseguia nem respirar direito. Depois que tudo se acalmou, a minha avó virou pra gente e falou assim: o barulho cessou, vamos embora. Eu fiquei travada, não conseguia sair do lugar. Então a minha avó disse pra mim: anda logo, menina! Você quer ficar aqui esperando esse desgraçado voltar? Tá querendo fazer companhia pra ele? Mais que depressa eu saí do transe que eu estava e vazei com a minha avó e a minha prima. Até a gente chegar em casa, durante o resto do percurso, até o barulho do grilo de RP fazia eu gritar, tanto medo que eu fiquei. E durante o percurso, a minha avó contou para mim quem era o Zé Gaio. Ela disse que o Zé Gaio era um amigo dela de infância e que a minha avó tinha tido um namorico com ele. Ele era o primeiro namorado que a minha avó teve. Só que, segundo a minha avó, quando eles completaram 14 anos de idade, eles se afastaram, porque o Zé Gaio passou a se transformar em um lobisomem. Os anos foram passando, o Zé Gaio acabou morando sozinho no meio do mato em um sítio. E as pessoas da cidade morrem de medo dele. E a minha avó, quando encontrava o Zé Gaio na cidade, conversava com ele normalmente. Ela nunca teve medo dele. E para ela, ele era o amigo dela. Mas o Zé Gaio sempre deixou claro para minha avó que a minha avó era o amor da vida dele. E por isso que vira e mexe ele aparecia na forma de fera para vê-la. Mas a minha avó não confiava nele transformado, GRP. Para ela, o lado maligno dele poderia prevalecer na forma de fera. Então ela tinha receio. Eu acredito que esse receio da minha avó é bem compreensível, pois
Ver um bicho daquele calibre na forma de fera é algo bem sinistro e complicado. Toda vez que a minha avó via ele na forma de fera, ela tacava bala nele, sem medo. Só que a verdade é que ela nunca quis acertar o Zé Gaio de RP. Ela só queria afugentá-lo. Acredite em mim, se ela quisesse acertá-lo com a bala, ela tinha feito, porque por mais que o bicho fosse rápido, minha avó era precisa ao atirar com a arma. Olha que ela, aos 90 anos de idade, nunca tinha usado um óculos de grau na vida. Enxergava melhor que eu e a minha prima juntas. Eu falei para minha avó que era muito perigoso ela ficar caminhando sozinha com a minha prima na volta do forró durante a madrugada, com esse bicho à solta. A minha avó disse para mim: tem perigo não, menina. Eu não tenho medo dele. Eu faço esse trajeto há anos e ele me persegue há anos. Tá tudo certo. Sem contar que você viu o Zé Gaio lá no forró na forma humana. Eu fiquei chocada e falei para minha avó: para de brincadeira, avó, que isso não tem graça. Minha avó, rindo, disse para mim: eu estou falando sério, eu não tô de brincadeira. Quando a gente chegou no forró, não tinha um senhor bem de frente com a entrada do forró, agachado no chão? Eu comecei a pensar um pouco e falei: aquele homem peludo que estava mordendo uma palha? Foi aí que a minha avó disse: esse mesmo. Lembra que eu cheguei e ele falou para mim: chegou cedo hoje no forró, hein, Geralda Aventura? E aí eu respondi para ele: cheguei cedo mesmo, preciso urgentemente dançar e mexer os meus ossos. Eu virei para minha avó e falei: a senhora tá brincando? Esse aí é o Zé Gaio? O mesmo bicho que estava aqui agora? Minha avó disse: esse mesmo, minha filha. Eu falei para minha avó, bem que eu percebi que ele aparentava ter muito amor pela senhora. Minha avó riu e então eu continuei: mas vó, aquele velho é muito franzino. Como é que ele pode ser esse bicho que nos atacou? Foi aí que a minha avó exclamou: não se engane com ele. Ele pode ser velho, mas é muito forte, perigoso. Todas as pessoas da cidadezinha temem e têm respeito por ele. Eu sou a única pessoa que o afronta e não tenho medo dele. Sabe, minha filha, uma vez eu tinha ido na cidadezinha para comprar mantimentos e avistei o Zé Gaio no meio da pracinha. E uma noite antes, ele tinha vindo me fazer uma visita na forma de fera. Quando eu encontrei com ele na pracinha, eu falei para ele: escute aqui, Zé Gaio, você tome cuidado que uma hora ou outra eu ainda vou te encher de bala. Ele, todo faceiro, minha neta, sorriu para mim e disse: você tá com medo de mim, Geralda, tá? Eu na hora respondi para ele: eu não tenho medo de você. E você sabe muito bem disso. Mas se você tem alguma dúvida, posso enfiar uma bala no meio da sua testa. E aí você vai morrer. Na hora, o Zé Gaio falou para mim, minha neta: oxe, mulher, por que você vai fazer isso comigo? Eu não faço nada de mal para você. Eu respondi para ele, minha filha: é bom você não fazer nada de mal para mim mesmo, porque se você tentar fazer algo de ruim para mim, eu vou tacar chumbo grosso no seu rabo. Segundo a minha avó, o Zé Gaio era só sorrisos para ela. E dizia para minha avó que os anos não tinham tirado a beleza dela, e muito menos a coragem. Eu fiquei pasma com tudo que vi e com o que a minha avó disse para mim. E aí minha avó vira para mim e fala: agora você tem uma história para contar para os seus netos. E tem ciência de que lobisomens existem. Sempre existiram e sempre vão existir. Minha avó me aconselhou a tomar cuidado com quem eu compartilharia essa história, porque as pessoas poderiam me chamar de maluca. Maluca de RP eu nunca fui, mas se você me perguntar se eu fiquei perturbada, com certeza eu fiquei. Depois dessa experiência, voltei ainda no próximo final de semana com a minha avó no forró, com o toba na mão. Mas eu voltei naquele forró de novo e vim pela estrada de terra,
Mas graças a Deus a gente não avistou o lobisomem Zé Gaio. Jamais eu vou esquecer o que eu vi naquela noite. Foi uma grande lição que eu vivenciei. Em 2019, a minha avó resolveu ir morar na cidadezinha. Mas não foi porque ela estava com medo do lobisomem, não, GRP. E sim porque ela se afeiçoou à internet. Tanto que ela se tornou inscrita do seu canal. Em 2021, algo muito triste aconteceu. Minha avó veio a falecer devido a Peppa Pig. Eu sinto muitas saudades da minha avó. Ela foi uma grande mulher. Saiba, GRP, que o seu Zé Gaio compareceu no velório e no enterro dela. Ele estava completamente transtornado com a morte da minha avó. Depois desse dia, nunca mais eu vi o seu Zé Gaio. Eu não acho que ele era uma pessoa ruim, mas entendo que a minha avó tinha receio dele. Agradeço a você por contar o relato da minha avó. Agradeço também a você pelo apoio dado a mim e à minha família quando a minha avó faleceu. Minha avó gostava muito de você, GRP. Quero que você saiba que você mora nos nossos corações. A você, gratidão. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus e Andara Maria. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita e Andara Maria, que muito gentilmente enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo do zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, vocês mistérios da escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Hashtag salve especial para os membros do canal. Isabel Valdir, Sandro Ragni, sua irmã maravilhosa Mazinha, RGU Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Marcos Souza, Edu Gomes. Hashtag salve também para Simone Limer, Mira Eustáquio da Silva, Eliette Soares, Daisy Pereira da Silva, Evaldo Ribas, Joanete Rocha, Cássia Marina, Nilce do Lago, Vandiva Lima de Almeida, Maria Aparecida, Gislene Rocha, Sônia Rossi, Conceição Badaro, Carlinha Diva do Paraná, Maria Tereza Carvalho, Nilce do Lago, Muitirada Luísio Júnior, Maria de Socorro Silva, Roberta de Souza Camargo, Carmen Gandolfi, Gleison Rodrigues, Newton Franzon, Silmara Santos, San Hunter, Letícia Goulart, Liette Soares, C.V, Cláudia Maciel, Jéssica Lima, Cássia Marina, Doutora Jane Lima, Sol Trindade, Janaína Soares, P. Silva, Ana Silva, Ana Zoraide, Marilda Bruno, Sônia Rossi, Roberta de Souza Camargo,
Tânia Lopes, Guá Monteiro, Patrícia Teles de Souza, Ulisses Vieira de Melo, Eliana Matos, Florinda Dias, Marrentinha Silva. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.